Olá! Depois de nós já termos visto os 2 primeiros mandamentos, nesse capítulo 1, os 3 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, nesse encontro de hoje nós já vamos para o 3º mandamento, resumidamente, guardar domingos e dias santos de guarda. Nós temos todos esses assuntos aqui em 2 itens, do parágrafo 268 ao 2188, mas hoje nós vamos até o 2179, porque é muito assunto, principalmente com relação ao domingo, que a gente precisa deixar bem esclarecido conforme o catecismo nos recomenda. Então vamos lá, lembrando que o dia do sábado, o 3º mandamento nas Escrituras, era recomendado para o dia do descanso e nós vamos ver por quê. Então, a partir do 2168, aqui nós temos a descrição que nós encontramos no Êxodo, claro, no mandamento, mas já a citação também nos Evangelhos. Vamos ler. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, descanso, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum. Êxodo 20. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Aí já é Jesus Cristo, não é? Deste modo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, como encontramos em Marcos, capítulo 2. Então, o primeiro item, o dia do sábado. Originalmente, o 3º mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O 7º dia será sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Êxodo 31. Nós continuamos, porque essa primeira introdução aí, fácil, era assim a prescrição do sábado. Agora vemos as recomendações a respeito. Por quê, que usa no Antigo Testamento era o sábado e agora no Novo Testamento, depois da ressurreição, todos nós sabemos, é o domingo que nós guardamos, o primeiro dia da semana. Vamos continuar lendo. A propósito dele, a Escritura faz memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20. No dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Lembra-te de que foste escravo no Egito, mas o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus ordena que guardes o sábado. Deuteronômio 5. Deus confiou o sábado a Israel, para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável. O sábado é, para o Senhor, santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra de criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. A esse respeito, nós já temos que adiantar aqui algumas interpretações teológicas dos teólogos que comentam a época em que esses escritos surgiram, na época sacerdotal. Quem já tem um conhecimento um pouquinho mais avançado em Bíblia sabe que a Bíblia foi escrita em milhares de anos e no Antigo Testamento foi assim. E na época sacerdotal acontecia que os trabalhadores, principalmente os escravos, não tinham um descanso semanal. Era um trabalho de 18, 20 horas por dia, tinham que dormir pouco e eram explorados. Já esses escritos todos de que a criação em 6 dias, o criacionismo, serviu então naquela época para demonstrar, fazer essa analogia. Se Deus descansou no 7º dia,
todos nós também temos que descansar no sétimo dia. Isso praticamente uma lei trabalhista, para que também as pessoas que estavam sendo exploradas tivessem uma folga, pelo menos semanal. Então, surgiu essa prática do sábado também por esse esforço de profetas e sacerdotes e recomendações, com base na criação em 6 dias, se o próprio Deus descansou, também as pessoas têm o direito de descansar, um dia por semana. Então foi escolhido o sábado, o sétimo dia, para seguir aquela narração que eles já tinham, né, da criação. Ora, aqui nós vemos o direito divino, o direito de Deus de estabelecer esse dia de descanso, um dia do Senhor, um dia para louvar o bendizer o Senhor, o Criador, o Salvador, o Libertador, aquele que com mão forte, se eu tirei vocês da escravidão do Egito, diz o Senhor, eu tenho o direito de pedir, né? Aqui Deus ordena que guardes o sábado. É uma ordem, é um mandamento, é uma lei. Aí a origem do terceiro mandamento. E aqui nós temos que ver que essa aliança entre Deus e o povo de Israel não se quebra, não tem assim um limite, né? É inquebrantável, como nos mostra aqui o catecismo. É um dia para louvar a Deus. Continuam ainda as considerações a respeito do sábado desse item primeiro. Vamos ler. O agir de Deus é um modelo do agir humano. Se Deus no sétimo dia parou para respirar, também o homem deve descansar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retomem fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma pausa. É um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e o culto do dinheiro. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Ele nos dá com autoridade sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Movido por compaixão, Cristo se permite, no dia de sábado, fazer o bem de preferência ao mal, salvar uma vida de preferência a matar. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do homem é Senhor também do sábado. Um problema que a gente encontra ainda nos dias de hoje, hein? Muitas vezes a polícia é chamada para resgatar trabalhadores que estão aí como que em tempos de escravidão, sendo explorados. Essa ganância pelo dinheiro, pelo lucro, né, culto ao dinheiro, faz com que os trabalhadores ainda hoje sejam explorados, sejam oprimidos pelos seus patrões, pelas empresas, pelas multinacionais, que não têm escrúpulos. Então, esse é praticamente um dia de protesto já naquela época em que o Israel começou a exigir um dia de folga, um dia de descanso, e foi escolhido o sétimo dia, como nós vimos, para essa retomada do fôlego. Pelo menos um dia por semana, um dia de descanso, um dia do Senhor. Só que, já no Novo Testamento, começa a haver esses incidentes com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele não profanava o sábado, ele curava pessoas no dia do sábado. Os judeus, os fariseus, nem isso não queriam permitir, que se fizesse o bem. Então nós conhecemos aí várias histórias, né? Nas liturgias dominicais ou nas missas, nós estamos sempre vendo essas narrativas que estão nos evangelhos desses incidentes. Mas Jesus sempre firme, fazendo o bem no dia do sábado e não fazendo o mal, né? A preferência é o dia de fazer o bem. Deus é o Deus das misericórdias, como nós vimos aí. E aí, feitas essas considerações a respeito da origem do sábado,
Nós, no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus Cristo, passamos a guardar o domingo. Vamos ler. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Já no Salmo 117. O dia da ressurreição, a nova criação. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Como primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação. Como o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Requia que remer dies dominica, o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia, após sábado dos judeus, mas também o primeiro dia, em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. A gente muitas vezes faz um equívoco sem má intenção ao dizer um bom fim de semana para você, né? Chega na sexta-feira, no sábado inclusive, se diz um bom fim de semana. E por que esse equívoco? Porque geralmente nós somos tentados a pensar no domingo como um fim de semana. Nós não podemos pensar assim como cristãos, porque o domingo não é fim de semana, é o contrário, todos nós sabemos que é o primeiro dia de uma nova semana. A semana termina no sábado. Quando a gente diz um bom fim de semana, seria sexta-feira e o sábado somente. Já o domingo é um bom domingo, uma boa semana, porque estamos começando. Sábado é o sétimo e o domingo é a plenitude, como esse item aqui nos mostra, né? É a plenitude do domingo, nós vamos ver isso ainda no outro parágrafo. Por quê? Porque é o dia do Senhor, o dia da ressurreição. E qual é a solenidade, a festa maior de todos os cristãos? É a ressurreição de Jesus Cristo, como nos ensina também São Paulo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, continuasse morto, a nossa fé seria vã. Seríamos os mais tolos dos homens, já nos dizia São Paulo. Mas não, Jesus recria, né, a criação. Não é mais o sétimo dia. Agora os cristãos vão passar a guardar o primeiro dia da semana, quando Jesus, né, ressuscita. Então, aqui a nova criação inaugurada com essa ressurreição. Novo Testamento, uma nova aliança com os seres humanos que Jesus faz com sua paixão, morte e ressurreição. A partir daí é o domingo. Essa diferença grande que temos daqueles que ainda continuam guardando o sábado, vivendo ainda a antiga aliança. Por isso que a gente diz o domingo, plenitude do sábado. Vamos ler. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana, e cuja prescrição espiritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. A celebração do domingo observa a prescrição moral, naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e constante na recordação de sua benevolência para com os homens.
O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar cada semana o Criador e o Redentor de seu povo. Então não é que se sepulta o sábado, a antiga aliança, não. Nós continuamos celebrando a criação e a redenção. É a plenitude do sábado. Não é simplesmente uma ruptura com o passado. Não. O domingo, ele é o dia do Senhor. A própria palavra nos ensina isso. Dominus significa Senhor. Daí que vem Dominicus, que é o domingo, dia do Senhor. É dia de Deus, é dia de celebrarmos Jesus Cristo ressuscitado. Não tem muito o que nós comentarmos aqui, porque nós continuamos nessa memória constante a cada semana, todas as semanas, no primeiro dia, nós nos reunimos para recordar as benevolências de Deus para com toda a humanidade. Na criação, dando-nos vida, e na redenção, abrindo as portas da salvação para todos aqueles de boa vontade que aceitarem Deus e a sua lei, logicamente. Por isso nós temos a Eucaristia dominical, desde os primórdios, desde os apóstolos. Vamos ler. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa de preceito por excelência. Igualmente devem ser guardados o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão, do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. Então aqui nós vemos, guardar o domingo e dias santos de guarda. O domingo, dia do Senhor. Desde os tempos dos apóstolos é assim. E a Igreja não pode mudar isso. Ela não tem autoridade para mudar isso. É uma tradição apostólica em que celebramos a ressurreição de Cristo. Aliás, todas as missas, não é só na missa dominical que nós celebramos a ressurreição. Aliás, a gente sempre procura lembrar que até numa missa de sétimo dia, uma missa com paramentos roxos, para ficar assim mais explícito, até aí nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor. E a esperança também na nossa ressurreição, que é dogma de fé, é uma verdade de fé. Não podemos mudar isso. Agora, quanto aos dias santos de guarda, também são dias de preceito. É dia de missa, é dia de nós cumprirmos esse mandamento. E aqui nós temos, nesse parágrafo 2177, quais são os dias santos de guarda. O Natal, 25 de dezembro, a Epifania, festa dos Santos Reis, como nós conhecemos, ou no domingo próximo, a 6 de janeiro, da Ascensão, que é no tempo pascal, do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, logo depois, Corpus Christi, é dia santo de guarda, é dia de missa, dia de preceito. Santa Maria, Mãe de Deus, que é dia 1º de janeiro, Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, é dia santo de guarda. Da Assunção, 15 de agosto, ou seu domingo, mais próximo aqui no Brasil. 19 de março, dia de São José, um dia santo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo.
e de Todos os Santos, dia 1º de novembro. São dias de preceito que o Catecismo aqui nos mostra, dia em que celebramos o mistério pascal. Com a Santa Missa, nós nos reunimos para louvar e agradecer, ação de graças, como o próprio nome Eucaristia é, né? Ação de graças a Deus por toda a sua misericórdia conosco e a salvação que Ele nos deu pelo seu Filho na cruz. Continuando, vamos ver nessa prática que vem desde os primórdios do cristianismo. Leia comigo. Esta prática da Assembleia Cristã data dos inícios da era apostólica. A Epístola aos Hebreus lembra: não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos nos animar mutuamente. Hebreus, capítulo 10. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor, confessar seus pecados, arrepender-se na oração, participar da santa e divina liturgia, terminar a oração, não sair antes da despedida. Dissemos muitas vezes: este dia vos é dado para a oração e o repouso. É o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Então a gente vê que desde os tempos apostólicos nós guardamos esta tradição de nos reunirmos. Por isso é chamada de assembleia. A Santa Missa nós estamos em assembleia, todos nós, para participar de uma liturgia que é divina. Não é invenção só da igreja, não, que tem aqueles seus ritos, como nós já estudamos, né? Mas é uma liturgia divina, porque nós nos reunimos com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso, desde os primórdios, tem certos cristãos que têm dificuldades de seguir, chegam atrasados na missa, parece que não se programam. Claro que há exceções, mas normalmente as pessoas já deveriam se preocupar para a missa dominical já de véspera. Que hora vou levantar, que hora que eu vou sair, que hora que eu vou me aprontar, para chegar antes de começarem os ritos da Santa Missa. E o outro, às vezes as pessoas comungam e já vão embora. Há exceções, tudo bem, não pode ficar mais, mas isso seriam exceções justificáveis. Mas normalmente, até o final, ouvir missas inteiras nos domingos e dias santos de guarda. E isso é desde os primórdios, é assim, nós temos aqui essa citação demonstrando isso. Então, participar da missa inteira. Mas participar significa ato penitencial, né? Estamos reunidos em assembleia, começa a Santa Missa, as orações, participar, não ficar ali meio distraído na liturgia da palavra, não presta atenção. A liturgia da palavra é alimento que está sendo servido nesse instante para as pessoas, a homilia, a pregação, é isso que nos faz melhorar a cada dia, nos alimentando da palavra de Deus e da Eucaristia, no dia do Senhor, né? E agora nós temos aqui o último parágrafo do encontro de hoje, leia comigo. Paróquia. Paróquia é determinada comunidade de fiéis, constituída de maneira estável na igreja particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco, como a seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica e reúne nessa celebração, ensina a doutrina salvífica de Cristo, pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas.
Não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. Então nós temos aqui para terminar apenas uma rápida explicação de que é na paróquia onde você mora. É lógico que a pessoa pode participar de missas em outros territórios, né, que não sejam da sua paróquia, mas normalmente se pede que os cristãos, né, fiquem, os católicos fiquem, né, ali vivendo, convivendo, participando da sua paróquia, no território onde mora. Normalmente há certas pessoas que às vezes, não quero, não gosto desse padre, não gosto dessa paróquia, e acaba indo para frequentar outra. Não é proibido, mas precisa se ver direitinho isso, porque nós não vamos na missa por causa de padre, nem por causa dos fiéis. Nós vamos por Jesus Cristo. É Jesus com quem nós vamos nos encontrar, né? Então, a paróquia é esse lugar de convivência dos cristãos católicos. Bom, nós vamos ainda continuar nesse terceiro mandamento, vendo que a participação do domingo é uma obrigação de cada um de nós, dia também de interromper o trabalho. E esse é um assunto polêmico que também precisa de considerações que nós vamos fazer, né, no próximo vídeo. Por enquanto ficamos por aqui. No próximo encontro nós terminamos também esse capítulo primeiro, né, que são os 3 primeiros mandamentos, e aí depois tem os outros 7 mandamentos para nós comentarmos conforme nos pede o catecismo. Ok? Continue conosco, sempre no nosso canal você vai encontrar meios para você se aproximar cada vez mais de Deus, entendendo todo o sentido da salvação que Deus nos oferece. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.